Boa tarde, tudo bem? É engraçado eu falar isso como se eu estivesse falando para alguma pessoa, mas na verdade praticamente quem assiste o vídeo sou eu mesmo. Mas como eu disse, meu diário eletrônico, né? Antigamente a gente comprava um diário e ficava escrevendo o que acontece, as impressões importantes que acha. E agora a gente deixa lá guardadinho no YouTube, cuja intenção já sempre falei que é: se o meu filho um dia quiser conhecer como eu pensei. Por que eu falo como eu pensei? Porque a gente não pode colocar na nossa cabeça que o que a gente pensa é definitivo. Qualquer coisa. Tudo é relativo e tudo pode mudar. Então hoje, dia 7 de julho de 2022, agora são 17h22 da tarde, é assim que eu penso em relação ao que está acontecendo, em relação às coisas. Este é o registro. Não adianta você pegar um vídeo meu de 3 anos atrás, onde eu estou dando uma opinião sincera, sempre sincero, tá? Sobre alguma coisa, e falar que eu ainda penso assim. Os contextos podem ter mudado e eu posso ter pensado melhor em relação a isso, para bem e para mal, né? Eu sempre falei que uma das minhas preocupações é envelhecer minhas ideias. Velho eu já sou mesmo. Olha o tamanho da barba branca, velho. Inclusive essa barba vai ser arrumada, melhorada no próximo, provavelmente amanhã. Eu tô indo para um cliente em Jundiaí. Fazia um tempinho, fazia alguns dias que eu não fazia vídeo. A edição dos vídeos que eu tentei fazer na moto ficou muito ruim, muito trabalhosa, muito pesada. Então eu tô fazendo hoje do carro, porque eu tenho ido de carro essa semana, porque foi uma semana muito gelada de madrugada. E judia muito na moto o retorno, mesmo cheio de agasalho. Judia muito e eu quis mesmo, realmente, pelo cansaço e pelo conforto, eu quis estar de carro esses dias. Bom, vida que segue. Eu achei que eu iria, não sei se eu cheguei a comentar isso nos vídeos, eu achei que eu iria trabalhar nesse cliente em Jundiaí apenas até os primeiros 15 dias, as 2 primeiras semanas, mas por uma confusão de informações ou de falta delas, eu tô tendo que fazer essa semana também, e hoje é o último dia. E hoje é o último dia lá especial, porque eu estou, depois de 3 anos na empresa, eu estou conseguindo tirar um pequeno recesso de uma semana. Eu vou segunda de madrugada, perto das 5 da manhã, eu espero que eu consiga cumprir esse prazo. Segunda de madrugada eu irei para a casinha do Mauro, em Bertioga. Vou passar uma semana lá. Inicialmente eu estava programando para ir na sexta-feira à noite, mas compromissos e dinheirinhos, né, que vão entrar por conta de encomendas que a Gláucia tem, que a gente não pode desprezar, e compromissos sim, porque um deles é aniversário da nossa sobrinha, da Maíra. Nossa, a gente numa buraqueira, e agora essa partezinha dessa rua ruim aqui está recapeada, parece um sonho. Nem sei se deu para entender direito o que eu estava falando aí na buraqueira que a gente estava. Bom, um dos compromissos é o aniversário da sobrinha. Então a gente acabou por optar. Eu queria ir domingo à noite para já estar lá segunda de manhã, mas a patroa insistiu, não está querendo ir à noite depois de uma festa. Eu compreendo e não acontece nada de errado com isso. A ideia é ficar lá de segunda até a noite de domingo e voltar a trabalhar tudo certo na manhã de segunda-feira. Tô contente, quero que termine logo isso.
o início dessa semana, por conta dessa confusão informativa que fizeram, eu acabei ficando bem chateado com a empresa, com a postura que adotaram em relação a isso. Mas eu não quero abrir isso, não acho necessário abrir essa informação. E é isso, estou indo a caminho e eu queria falar sobre duas coisas atuais que estão acontecendo e queria opinar sobre isso, sobre a minha preocupação e sobre a minha constatação do que tem acontecido. Claro, conforme eu imaginado, eu cheguei na Raposo agora, vou pegar só um pedacinho dela e vou... O cara não queria me dar passagem aqui. E vou aproveitar o tempo para falar, espero, não quero fazer um vídeo muito longo, mas quero falar dessas duas coisas, acho importante. Isso não é um privilégio do que está acontecendo agora, é uma constatação do que, como funciona a política, e não é só a política brasileira, mas a política brasileira é mais recalcada nesse sentido. Reforma tributária é o primeiro assunto. Ela não é a reforma tributária ideal, com toda certeza, mas um país... as nossas leis tributárias são bastante confusas, são muito onerantes e são pesadas, são difíceis, não só o pagamento, a carga tributária em si, mas também a administração disso. Facilita a corrupção, facilita o desvio devido a essas verbas e ao repasse dessas verbas e à utilização, burocratiza a utilização do destino dessas verbas. Todo imposto tem um destino específico. E uma coisa extremamente importante que aconteceu essa semana, especificamente na madrugada de ontem para hoje, foi que foi aprovado um texto. Como eu disse, não é um texto ideal, mas é um texto que vai simplificar muito e também vai diminuir cargas tributárias específicas, o que é muito importante. O que acontece quando esse tipo de coisa rola? Esse assunto sempre foi tratado no Brasil, mas nos últimos 30 anos, pelo menos, aí, depois da nova Constituição de 88, isso foi bastante falado, foi bastante discutido, mas nunca um Congresso conseguiu passar isso adiante, porque envolve muitos interesses. E essa madrugada foi aprovado o texto em segunda votação, ou seja, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Tem um retorno disso o próximo passo é a votação no Senado, que é normalmente uma votação mais leve, e a terceira parte é a promulgação disso pelo presidente. Isso é extremamente importante, e o que me gerou a falar sobre isso? Todo o barulho que isso gerou e toda a indignação que isso gerou a apenas dois grupos específicos. Primeiro grupo específico, basicamente os bolsonaristas. Abro um parênteses aqui porque faz tempo que eu não toco nesse assunto. Na minha opinião, é muito injusto chamar um movimento ou uma ideia de bolsonarista, porque a pessoa que gera o nome deste movimento é uma pessoa extremamente medíocre, é uma pessoa que não tem grandes qualidades. Existem pessoas na extrema-direita que poderiam englobar, poderiam nomear melhor essa denominação que foi dada. Eu simplesmente acho muito pobre. Você empobrece o movimento, embora eu torça para que esse movimento empobreça mesmo. E houve uma luta bem grande esses últimos dias pela não aprovação, para que os deputados de direita não embarcassem nessa e tudo mais. E Jair Bolsonaro foi a bandeira máxima disso, de não aprovar e pronto, acabou. Também o movimento MBL entrou nessa, é a segunda parte. Um movimento que eu já toquei várias vezes em assuntos aqui, não quero. Eu me irrito de falar sobre bolsonarismo e sobre o MBL, embora o índice de mediocridade seja menor, eles são mais inteligentes para elaborar as suas ideias, mas representa, como diria, uma direita jovem, uma direita
neoliberal, uma direita anti-Estado e assim por diante. Na verdade, todos os seus representantes eleitos não são muito anti-Estado, não. Mas, enfim, vamos para a parte que interessa. O que eu quero dizer é assim: reforma tributária é uma coisa que qualquer que fosse o governo que a implantasse, nesse molde, que a implantasse ou que a aprovasse, neste molde, ou em moldes melhores ou um pouco piores, não importa, é uma coisa que traria muito incômodo à oposição do governo atual. Por quê? Porque nenhuma oposição quer que o governo atual tenha esta bandeira, porque é uma campanha, é um avanço importantíssimo e extremamente útil, indubitavelmente útil, de que melhoram as coisas, e melhora na prática, e melhora a partir da implantação, melhora imediatamente. Então, o oposto, quem não está no governo e torce contra, não quer que esse processo seja implantado, porque é uma bandeira muito forte, é um avanço muito grande. Então, assim, eu não tenho dúvidas, e já vi isso acontecer. Vou te dar uma ideia, vou te dar um exemplo. Toda a esquerda, na época, basicamente o PT, votou contra o Plano Real. Simples assim. Por quê? Porque era óbvio que o Fernando Henrique, governo da época, trouxesse um grande ganho por conta disso. Eu vou ter que pausar, tomara que quando eu volte ainda dê para continuar, senão eu vou fazer um segundo vídeo, tá bom?